Bom dia, meus irmãos. Lá no Peru nós não temos o costume de saudar ninguém com a paz do Senhor. Sempre é bom dia, boa tarde, boa noite. Cultura da igreja, né? E também dizemos Deus te bendiga, ou seja, Deus te abençoe. Normal. Mas aqui a gente saúda com a paz do Senhor, né? Isso é muito bom. Glória a Deus. Desculpa aí o atraso, nunca aconteceu isso. Estou bem sistemático com o horário, mas hoje atrasamos devido à questão de diabetar. O Jair sempre me traz, mas hoje ele pediu para a esposa dele me trazer. Aí ela atrasou um pouco em se arrumar. E chegamos um pouco atrasados, eu já sabendo disso, percebi, 7h29, mandei mensagem para o pastor Roberto, já prevendo que ia chegar atrasado, o que realmente aconteceu. Mas, graças a Deus, aqui estamos, como dizemos no Peru, sã e salvo. Graças a Deus. Queridos, queremos ler uma palavra em Romanos capítulo 4. E chegando, ouvindo o nosso querido pastor Roberto ministrando a palavra sobre a fé. Isso me alegrou muito, porque a palavra que Deus pôs no nosso coração já dias atrás foi sobre a fé também. Amém. E esse texto, até tentei fugir dele, mas é esse mesmo, a palavra sucinta, não vamos nos alongar, sobre a fé de Abraão. Capítulo 4 de Romanos, do versículo 18 ao 23, que diz assim, eu vou ler na Bíblia em espanhol, até o 25. E os irmãos acompanham a sua Bíblia em português. Em espanhol diz: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleceu em fé, dando glória a Deus, plenamente convencido de que era também poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual também su fé lhe foi contada por justicia. Versículo 23. E não solamente com respeito a ele se escreveu que lhe foi contada, sino também com respeito a nós outros, daqui da Igreja Nova Vida. Amém. O Espírito com respeito a nós, diz o texto, aqui presentes. Senão também com respeito a nós outros, a quienes há de ser contada. Isto é, a los que creemos em el que levantou de los muertos a Jesús, Senhor nuestro, el cual foi entregado por nossas transgresiones e ressuscitado por nossa justificação. Amém. Amém. Glória a Deus. Essa fé de Abraão, uma fé incrível. Esta fé ela começa muito antes de Cristo, né? Ela passa pelos profetas, ela passa pelos reis, ela passa pelo Senhor Jesus Cristo, ela passa pelos apóstolos, ela chega a nós. Esta fé de Abraão, ela tem todo esse transcurso, meus irmãos. É impressionante, é impactante. E aqui o apóstolo Paulo ele faz essa planação, esse esclarecimento, traz essa explicação dessa dinâmica dessa fé de Abraão. Chega lá aos Hebreus também, os escritores hebreus mencionam essa fé de Abraão, juntamente com Sara, com seus filhos, participando da mesma promessa. E Paulo faz aqui uma junção entre Deus e a fé de Abraão. Entre Deus e Abraão. A fé de Abraão em conexão com Deus. Essa união, essa parceria. Entendeu? Deus prometeu, Abraão creu. Amém. E começa a caminhar com esta fé. E nessa fé, Paulo aqui chega a dizer que Deus é aquele que chama as coisas que não existem como se existisse já.
Abraão creu nisso. Amém. Irmãos, isso é impressionante. Eu tenho meditado ultimamente, nos últimos 2 anos, nesse texto e procurado viver. Amém. E Deus tem me ajudado a viver um pouco dessa dimensão, dessa dinâmica da fé de Abraão. Esse dia eu cheguei em São Paulo, me hospedei na casa do Joel Catarino, o pastor, me hospedei há mais de 20 anos na casa dele. E quando, um tempo desse, eles moram no centro de Jundiaí, tem um prédio, e um tempo desse cheguei lá, me hospedei, e a Edna, mulher do Joel, disse: Zaqueu, chama de Isaac, tu lembra quando nós hospedamos a primeira vez? Eu lembro, acho que foi em 95. Eu disse: mas tu lembra o que tu falou no café da manhã? Eu disse: não lembro. Disse: tu falou assim. Tu não sabia, mas eu estava vendendo quentinha para não passar fome. E eu não sabia. Senão eu falei: não, tu falou que nós ia ter uma empresa, ia ter muitos empregados, ia ter um prédio no centro próprio, ia pagar as contas, falou um monte de coisa assim, e eu fiquei assim. E eu disse: amém, eu creio, Isaac. Isaquiel, eu creio. E diga: eu não lembro disso. Pois é, aconteceu tudo, está aí, ó. E a nossa empresa tem as máquinas, tem mais 70 funcionários, está aqui o prédio no centro da cidade, rua Prudente de Moraes, 1540, 3 pisos, é próprio. E o glória a Deus por isso. E a gente se alegra com isso. Uma vez lá em São Paulo, o nosso amigo o pastor Wagner disse: Zaqueu, tu quer? Se tu tem um dom de Abraão. Eu digo: mas dom de Abraão? Abraão não tem dom, a Bíblia não fala que Abraão tem nenhum dom. Isso, o dom de abençoar as pessoas. Amém. E então pensei assim rapidamente, digo: é verdade. Terça-feira da semana passada estava em Louveira, São Paulo. O pastor lá é o pastor Gaetano Ciaramella. Em 96 ou foi 97, terminou o culto lá em Jundiaí, na sede. E ele se aproximou de mim, não era pastor ainda, com a foto da mulher dele, a Marilda. Disse: irmã Zaqueu, pastor Zaqueu, essa aqui é a foto da minha esposa, a Marilda. Eu olhei, disse: ela está aqui no hospital, ela está isolada, é um câncer terminal. E eu vi a foto, a cabeça dela já sem nenhum cabelo, totalmente limpa a cabeça dela. Eu não conhecia a Marilda. Disse: quer que eu ore por ela, pastor? Está bem, vamos orar. Pus a mão sobre a foto, ministrei a bênção do Senhor, a cura divina, por fé. E terminou a oração, disse: irmão Gaetano. E a irmã, a cunhada dele estava do lado, a cunhada dele, a Maria Helena. Disse para ele: disse, o ano que vem eu vou voltar aqui. E vou jantar na sua casa. E a sua esposa vai servir o meu prato. E depois me dei conta da loucura que ele tinha falado, né? Ele veio no temor, disse: meu Deus, e agora? Se isso não acontecer, que vergonha eu vou passar. E eu orei mais intensamente. No outro ano, nem lembrava mais. Voltei a Jundiaí, estava no culto na sede, terminou o culto, se aproxima de mim o Gaetano e a Marilda, a mulher dele, já com o cabelo assim grande já. Nem lembrava. Disse: pastor Zaqueu, eu sou lembro do ano passado, o senhor falou assim, assim, eu digo: lembra, é para lembrar. Depois até aqui, Marilda. E você vai jantar na nossa casa. E nós fomos entrar na casa dele e a Maria serviu o meu prato. Amém. E agora, terça-feira passada, ele agora é pastor de uma igreja, em Louveira, uma cidade muito boa, emendada com Jundiaí. E foi o culto de terça-feira. Inclusive falei isso para os irmãos, que a maioria não sabia desse testemunho. E depois conversei bastante com a irmã Marilda. Então Deus é fiel. Amém. Deus honra as palavras dos seus servos. Amém. Deus trabalha nessa dimensão da fé. Amém. E aí eu ia falar e esqueci, mudei para outro tema, mas lá no Joel agora, no hospedei, ele ligou para um pastor Silvano, que conheço desde adolescente. Ele é casado, tem a família, e pastor é uma linda igreja em Jundiaí também, o Silvano Rodrigues. Aí ele brinca muito comigo, o Joel disse: Silvano, pastor Silvano, chegou aqui um missionário, mas ele está desviado. Ele não ora mais, e pá. Eu queria que você pregasse para ele, ver se ele reconcilia e tal, e eu vindo do lado. Aí ele passou o telefone para mim, aí ele riu do outro lado, assim, mas já sabia que ele falava do senhor, pastor?
Dessa vez que ele estava brincando com o senhor. O Joel é assim mesmo. E se você não ora mais, como é que é isso, pastor? Rapaz, é verdade, eu não estou orando mais não. Eu só penso e Deus responde. Mas me vê assim na mente isso, na hora. Eu disse, eu só penso e Deus responde. E irmãos, e para a glória do Senhor, isso está acontecendo com esse que vos fala, para a glória do Senhor. Porque a gente vai caminhando com Deus e a gente vai se aproximando mais dele, vai crescendo e vai se aproximando, irmãos. Você passa a ter certos segredos com Deus, alguns mistérios com Deus, coisas que não tem como nem verbalizar e coisas que não é para contar também, entendeu? Mas é para viver, para vivenciá-las. E esta fé de Abraão, meus irmãos, graças ao Senhor, nós temos caminhado nesses passos dessa fé de Abraão. Não como Abraão ainda, mas espero chegar lá. Mas estamos no caminho. Deus tem feito um milagre, coisas grandes, maravilhosas. Deus tem honrado a nossa palavra. E a nossa palavra desta manhã é para vos abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. É para declarar, é para profetizar as bênçãos de Deus nas vossas vidas. Como o pastor Roberto falou, quantos aqui têm fé, temos fé, quantos de nós temos necessidades, todos temos alguma necessidade, alguma área da vida. E em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ministrar a bênção de Deus, para que a partir de hoje, meus queridos, a partir de agora, não é de amanhã, a partir de agora, muitas coisas em vossas vidas desapareçam totalmente. Em 98, cheguei lá em Jundiaí, em São Paulo. Estava com a minha esposa e 2 filhos na época, Azaf e Tiago. Tiago começou a andar naqueles dias lá em São Paulo. E nós fomos para o culto. Isso vai ajudar muito a nossa fé. E aí, eu fui com o Gesiel na frente. Gesiel é um músico, toca trombone de vara, tem faculdade de música. Rapaz, muita gente boa. E nós estávamos hospedados na casa do pai dele, irmão Valdivino e Mandir, serviço deles agora esses dias. E aí eu fui na frente com o Gesiel, que ele é músico, tem que chegar antes e tal, para ensaiar, organizar a orquestra. E o Gesiel muito simpático, um terno bonito, aquele trombone de vara, num estute, né? Muito bonito. Aí abriu o porta-malas do carro, era um Del Rey 84. Se via alguns furos assim atrás, alguns buracos, mas limpinho o carrinho, mas estava bem cacharo, como dizer em espanhol. Cacharo é cair nos pedaços. E aí ele abriu o porta-malas todo feliz e colocou ali o trombone, fechou, entrou lá no carro e pôs a chave na ignição. Eu entrei, mas aquilo me deu uma tristeza quando eu vi aquele rapaz tão simpático, aquele trombone de vara dourado, tudo muito bonito, e ele todo alegre, aquele terno. Aquele carro para mim não combinava com ele, né? E eu nunca fiz isso na minha, foi a primeira vez. Aí entrei no carro, sentei do lado e ele colocando a chave, eu bati no painel assim e disse, falei assim, eu declaro em nome de Jesus o desaparecimento desse carro e no lugar dele um Vectra 98. Aí ele olhou assim para mim, eu disse, que disse, creio. Aí funcionou o carro e fomos para a igreja. Terminou o culto, voltamos para casa do irmão Valdivino, daí com a minha esposa, meus filhos e tal, a janta e tal, nós preparando o arrozinho dela, que é um arroz único no mundo, muito bom, até hoje. Se bem que eu aprendi a fazer arroz, graças a Deus. Hoje eu sou profissional. E aí ligaram daquele Rio de Janeiro para ele, na casa dele. Gesiel, seu Gesiel. Aí o Weber disse, Gesiel, para ti é telefone. Gesiel subiu ao segundo piso, disse, alô, sim, seu Gesiel. Sim, sou eu. É aqui da Rede Globo, aqui do Rio de Janeiro. O senhor foi sorteado no Vectra e no Corsa. Quando terminava a rodada, naquele tempo, a Globo sorteava 2 carros. E ele foi sorteado. Um Vectra 98 e um Corsa 98 do ano, de contrapeso. Poucos minutos chegou o jornal lá na casa, o jornal de Jundiaí e tal, e entrevistar. Até eu saí na foto do jornal no outro dia. Mas é aquilo. A palavra tem poder. Eu não sei se não tivesse falado aqui, tinha acontecido aquilo ou não sei. Fica uma interrogação.
Mas nós falamos com fé, profetizei, declarei em nome do Senhor, bem claramente, o desaparecimento desse carro e no lugar dele um Vectra 98. E ele disse, ele olhou assim, se tu crê, que se creio. E aconteceu. Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Naquele tempo, né? Hoje não é diferente, porque Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele continua obrando e fazendo os milagres por meio da nossa fé. Amém. Abraão não foi incrédulo, diz aqui o texto. Não se debilitou. Não deu lugar à incredulidade. Ainda que estava quase como morto, diz a Bíblia, quase como morto, quase 100 anos. E se fortalecia em Deus, dando glória a Deus. Meus irmãos, a promessa demorou 25 anos. Quando Deus prometeu o filho da promessa, Abraão tinha 75 anos. Quando estava completando 100 anos, aí vem a promessa, aí se cumpre a promessa. Para completar, Sara era estéril, né, ou esteril em espanhol dizemos. E ficou grávida. Deus fortaleceu o corpo dela para ela poder engravidar. Fortaleceu o corpo de Abraão, mas Deus cumpriu a sua promessa. E com nós não é diferente e não vai ser diferente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você crê? Amém. É só o que precisa. E às vezes tem casos que nem crendo Deus faz. Tem casos. E nem lá o paralítico lá, que o Senhor disse, quer ser curado? Se não tem, Senhor, que me leve no tanque, quando o anjo desce lá, que mexe as águas, quando eu vou, já entrou na minha frente. Jesus não perguntou isso. Ele não disse, quer que eu leve no tanque? Você quer ser curado? E mesmo assim o Senhor disse, levanta e anda. Mesmo assim, se o homem crer, se o homem entender, nada, mesmo assim o Senhor curou aquele enfermo. Tem casos que ainda que a pessoa não creia, não acredite, Deus entende, devido a vezes a prova é tão grande, a tribulação, a vez tão longa, já há tanto tempo, já não acredita mais, já se rendeu, se entregou, mas mesmo assim o Senhor chega e diz, eu te abençoo. Glória a Deus, amém. Mesmo assim, porque Ele tem prazer em fazer isso. Amém, meus irmãos? Então, antes de ministrar a palavra de oração, nós estamos terminando, queremos dizer o motivo da nossa vinda aqui. Na verdade, pastor, a última vez que estive aqui foi em dezembro de 2019. Depois eu me lembrei bem, eu me lembro que eu me digo, não, pastor, preciso estar em casa, passar o Natal com a família. E o senhor me ajudou a comprar a passagem. Daqui mesmo tomei um voo para São Paulo e o mesmo avião levou para o Acre, de lá fui por terra para o Peru. Cheguei lá no dia 23 ou foi 24 de dezembro. Foi na hora da ceia, foi isso mesmo. Cheguei lá dia 24, já à noite lá em casa. Isso em dezembro de 2019, pela última vez que estivemos aqui. Não tinha plano de vir aqui agora, mas eu vim visitar o nosso filho Tiago, que mora em Ji-Paraná, Rondônia. Né? Deu com uns burros na água com uma brasileira que conheceu lá no Peru, a Jennifer. Né? Olha o nome dela, Jennifer. E aí nos deram o primeiro neto, que é o Lia Isaquiel, que fez 4 anos agora em julho, dia 13 de julho. E nós viemos para visitar, celebrar o aniversário do nosso neto. E vim com a Sidneia, minha esposa, e nossos filhos Azaf e Brian. Né? Saímos dia 30 de... saímos dia 10 de julho de Porto Baldonado, Peru, para o Acre. Em táxi lotação, 3 táxis toma para poder chegar em Rio Branco. 3 táxis lotação. Um do Peru para a fronteira com o Acre, Brasil, 225 quilômetros. Depois outro da fronteira do Peru para a fronteira com o Brasil, com a Bolívia, 110 quilômetros. E daí outro táxi, que são 230 quilômetros para Rio Branco, capital do Acre. E de Rio Branco para Rondônia a gente vem em ônibus, já na empresa Eucatu. Chegamos no dia 10 de julho. Quando estava completei meus 30 anos de casado, foi dia 10 de julho. Chegamos lá em Ji-Paraná no dia 11, às 13 horas. E às 5 da tarde a minha nora sai com a Sidneia em moto. E em seguida outra moto em alta velocidade bateu nelas. E a Sidneia teve 3 fraturas gravíssimas, segundo o Dr. Walter, usou essa palavra.
3 fraturas gravíssimas na perna esquerda, na região do tornozelo. A minha nora quebrou o braço em 2 lugares, braço direito, mas não chegou a ser internada. Então aí mudou tudo. Nós chegamos dia 11 para voltar dia 17, na segunda, e aí ficamos mais de 2 meses lá na cidade de Paraná, Rondônia, a 1.700 quilômetros longe de casa. E aí a minha Cidé ficou 9 dias internada no hospital da prefeitura de Paraná. Depois me inteirei, me informei que demorava até 2 ou 3 meses para conseguir uma vaga em outro hospital, em Cacoal, a 110 quilômetros, para poder operar ela. Aí entramos um pouco em desespero, digo, não tem condições. Aí levamos ela por fé, sem ter 1 centavo, levei direto para o hospital particular, o HCR. Chegamos lá tardinha com ela e às 8 da noite o Dr. Walter chegou com a equipe e já operou imediatamente. Foram 4 horas de cirurgia, 4 ou 5 horas. E aí ele me disse, pastor, ele a operou baseado no raio-x que veio no hospital. Aí ele disse, pastor, o raio-x não está bem. Eu não sabia, quando eu abri a perna da sua esposa, que eu vi o estrago. Foram 3 fraturas gravíssimas. Depois, já fazendo a fisioterapia com a doutora Arleide Pereira, evangélica, que nos deu um bom desconto, ele disse, pastor, esse tipo de cirurgia aqui em Ji-Paraná não sai mínimo de 28 mil reais. Chega até 40 mil. Mas como o doutor operou baseado no raio-x que veio do hospital, ele não viu bem, e ele também não quis mudar a sua palavra, ele manteve o preço. Então pagamos 7 mil reais à vista e parcelamos o restante no cartão. Nosso pastor Roberto nos enviou várias ofertas extraordinárias, através da querida pastora Maria José, também algumas vezes ela que fazia o envio. E se vamos ajudar, pastor, mais, foi 1, 2 ou 3 envios, pastor, extra que vocês, a igreja, nos mandou naqueles dias. Tá? Então, louvo a Deus por vossa vida, sempre nos apoiou essa igreja, sempre nos ajudaram, desde 1999, quando fomos enviados para a Bolívia, onde trabalhamos 4 anos, e hoje estamos há quase 20 anos ali na alta selva amazônica do Peru, sempre fazendo missões, ganhando almas, discipulando, batizando, casando, formando líderes, pastores e pastoras e plantando igrejas, meus queridos. Tem 4 igrejas lá plantadas por esse que vos fala, minha família, e vocês são participantes direto desse trabalho, dessa missão. É irrevogável, é inseparável, e o vosso galardão está garantido, não tenha dúvida disso. Porque se não fosse a ajuda dessa igreja, nada disso estaria ou teria acontecido. E tem mais. Não falei com o pastor Roberto ainda, vou comentar agora. Esses dias, está com uns 20 dias, me chegou a mensagem do pastor Paulo César, do grupo Logos. Disse, pastor Ezequiel, meu amigo, a paz, como está? Tenho boa notícia, pastor, do projeto Aguaruna, tradução da Bíblia para os índios. Pastor Ezequiel, já alcançamos parte da nossa meta. O senhor não sabe, nós estamos com 5.000 Bíblias impressas na Sociedade Bíblica do Brasil, já caminhando para 7.000 Bíblias impressas. E começou em 2010, quando fui lá para o estado de Ucaiali pregar no congresso e conheci o Fidel Nanantai Chauí, um dos caciques dessa tribo, e que é linguista, esse índio. E começamos o projeto em 2012. Fui lá na aldeia dele, no estado de Loreto, mais de 3.000 quilômetros de onde eu moro para chegar lá. Tá? Um voo de Boeing para Lima, 1h30, outro voo de mais de 1 hora em outro Boeing para a cidade de Tarapoto, depois 5 horas de Hilux, um táxi, depois quase 2 horas de Caicai, que é esse avião que cai muito lá, de que só o motor, que chamamos Caicai, depois 5 horas de uma lancha de alta velocidade, depois várias horas em um táxi velho, cacharo, na mata, depois umas 7 horas em canoa, em vários riachozinhos, perigosíssimos, até chegar na aldeia onde o Fidel nasceu. 2 dias de viagem, nesse ritmo que eu estou falando. Mais de 1.000 índios. O único lugar que podemos ir, como estrangeiro, como branco, como diz eles. Ao redor deles tem 25 aldeias, mas nem se você quiser ir lá servir eles um churrasco
Né? Para eles é só ir lá que eles não têm nenhum trabalho em cortar a gente, fatiar e fazer um churrasco. Então a gente não vai lá nesses outros não. Você vai nessa aldeia onde o Fidel nasceu, conhecia a mãe dele, e quase todos são nossos irmãos em Cristo. Quase os 1000 índios, quase todos são cristãos. Mas eles tinham o Novo Testamento, traduzido por missionários suíços em 1962, revisado em 76, mas tinha muitos erros e não entendiam quase nada. Até um erro que eu sempre conto, é quando, ali no texto que os discípulos chegaram, Senhor, semearam um joio, arrancamos, não, deixa crescer junto, no final colhemos o trigo, o joio queimamos, né? Então no Novo Testamento deles estava assim, não arranque nada, deixe crescer tudo junto, no final colhemos tudo e queimamos tudo. Está escrito assim, eu tenho esse Novo Testamento lá em casa. Aí o que tem um pouquinho de que isso, não, então não me convém ser cristão, no final você queimado também. Então, né? Então tinha muitos erros. E essa missão foi expulsa do Peru em 2010, porque era falsa, eles mentiam muito, vinham a visa de missionário, mas eram cientistas, desde 1950. Hein? Até o nome que deu para eles foram eles. Primeiro contato foi em 1950. Os índios agora são de rio, são de pesca, não são de caçar, de matar, não, são de pesca. Né? Então, quando eles tiveram contato com eles no rio, que os índios viram eles se assustaram e correram, subiram o barranco, e os missionários disseram assim, Aguarunas, porque já tinham estudado o idioma deles. Então, Aguarunas significa demônio saindo da água. Agora é contraditório. Como é que um missionário que vai evangelizar um povo não contactado e ao contactar dar esse nome para eles, é complicado, irmãos, é muito complicado. Então hoje, pela influência do Evangelho, com a nossa saída lá na aldeia, passei 3 ou 4 dias com eles lá, os 15 caciques se reuniram, fizeram uma ata e mudaram o nome deles. De Aguaruna para Ínia, com 2 I juntos. Ínia. E ele diz assim, como eu vou falar, nesse gesto. Ínia significa do mesmo povo, da mesma raça, ele faz assim com as mãos, e do mesmo todo. Esse é o novo nome deles. Que a gente, inclusive minha pessoa, estamos trabalhando junto ao Congresso Nacional do Peru, com alguns amigos que são congressistas, para mudar o nome dele nas leis, porque tá, se buscar no Google lá, vai estar Aguarunas. Entendeu? Tem os Aguaru e tem um outro nome idêntico, que é outra tribo. Trabalha com Aguarunas, que é a segunda maior etnia do Peru, com mais de 200 mil índios e mais de 80% ainda são selvagens. Tá? Então o plano agora é trazer dentro dessa tribo alguns líderes para Pucallpa, que é outro estado, capital de Ucayali, onde temos uma base, onde foi traduzida a Bíblia, revisado o Novo Testamento, traduzido o Antigo Testamento pelo Fidel, tá? Trazer líderes para treinar e treinar 6 meses no mínimo, e eles voltarem para começar a evangelizar os povos dele nessas outras aldeias. Essa é a nossa visão, é o plano de evangelização para o povo Ínia. Amém, meus amados? E vocês fazem parte de todo esse projeto de maneira direta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados? Com a permissão do nosso querido pastor Roberto, vou lhes convidar a que se parem, por favor. Ou melhor, que fiquem de pés. Em espanhol, que se parem, ou que quedem separados. E vamos ministrar, e com essa mão aqui, essa mão direita, tá? Ministrar bênção sobre vocês, com base num versículo que muito também venham comendo esse versículo, remoendo, vivendo, praticando e tendo experiência. Abacuque 3, Abacuque capítulo 3, está aqui, versículo 4. Em espanhol diz: E el resplandor foi como la luz, raios brilhantes saliam de su mano, e allí estava escondido su poder. Amém. Em nome do Senhor. Amém. Pai querido,
no nome do Senhor Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome, estendo a minha mão direita sobre todos os meus irmãos aqui presentes. Sobre o pastor Roberto Leal, sobre a sua esposa, pastora Maria José, sobre o querido amigo pastor Rafael, sobre todos os demais líderes, diáconos, diaconisas, porteiros, músicos, membros congregados, líderes. Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que estendo a minha mão direita e ministro, Senhor, o seu poder glorioso, a sua graça, o seu amor, a sua unção, o seu favor, os seus milagres em suas vidas, no corpo físico, na família, na economia, no ministério, Senhor Pai, nas emoções, na alma, no espírito, na fé, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, ministro todas as bênçãos do Senhor, a plenitude do seu poder na vida de todos os meus irmãos presentes, Pai amado. A cura divina, o milagre autêntico, sim, Senhor. As novas portas abertas, o socorro bem presente, Senhor, o seu ouro e a sua prata, os seus diamantes, sim, Senhor, na vida, nas mãos, na família, no lar, no ministério, na economia de todos os meus irmãos presentes. Que a partir de hoje, Pai, essa oração, esse dia, esta reunião sirva como um referencial, um ponto, Senhor, do antes e o depois, amém, para a glória do seu nome. Amém. Quanto dizem comigo amém? Amém. Quanto diz aleluia? Aleluia. Quanto dizem comigo glória a Deus? Glória a Deus. E quantos aplaudem ao Senhor com alegria? Amém, Senhor.